Olá pessoal, bem-vindos a essa mini aula de relatividade restrita. Nessa aula a gente vai falar sobre o tempo próprio, dilatação e contração temporal. São conceitos fundamentais em relatividade restrita, são conceitos fundamentais que a gente realmente precisa entender bem, ter a intuição, porque é a base da relatividade restrita e também fornece uma base sólida para a relatividade geral depois. Para abordar esse tema, a gente vai seguir o volume 4, capítulo 6 de relatividade restrita do Moisés. E mais do que isso, a gente vai usar o capítulo 1, o exercício 1 desse capítulo. Nós vamos resolver esse exercício e comentando item por item para exemplificar e deixar claro esses conceitos tão importantes em relatividade restrita. Então, para a gente começar aqui, o enunciado do primeiro exercício do Moisés, desse capítulo 6, é o seguinte. Ele diz que um sinal luminoso que partindo de um ponto O', de um referencial S', se reflete num espelho à distância Y' desse observador que está na origem do referencial S', O'. Então esse sinal luminoso sai da origem, vai e volta, sabendo que a distância entre a origem e o espelho é Y'. Nesse cenário, esse cenário pode ser considerado como um relógio que marca intervalos de tempo ΔT', correspondentes à ida e à volta do sinal. Aqui você lê, provavelmente, se você tentou fazer esse exercício, aliás, eu recomendo que você pause esse vídeo e tente fazer esse exercício por conta própria. Se você consegue fazer, entendeu em detalhes, parabéns, continue. Agora, se você não entendeu, parou aqui e já está com dúvidas, vamos lá, vou tentar clarear essas dúvidas. Então, ele começa com essa definição de relógio, né? E aí você já pode ficar meio confuso. O que tem a ver um sinal luminoso refletindo no espelho e definir isso como relógio? Por que eu não considero simplesmente o relógio que eu sempre considerei, né? Tem um relógio na minha mão e agora ele está definindo um outro relógio. O que está acontecendo aqui? Eu, quando fiz esse exercício a primeira vez, fiquei bem confuso nessa definição porque não entendia de fato o que estava acontecendo. Então, a ideia é a seguinte. Newton ensinou para a gente que relógios, todos os observadores inerciais medem o mesmo tempo, né? Isso é uma hipótese que Newton fez e que deve ser checada, né? A hipótese foi aceita e aplicada em várias equações e Newton desenvolveu muita coisa importante usando essa hipótese. Então, praticamente convenceu a gente de que não havia necessidade de uma nova definição de tempo. Parecia que era isso mesmo, né? Só que o Einstein estava lidando com outros problemas na época e acabou se deparando com um fato que ele acabou considerando um postulado. Esse postulado está aqui, é o postulado que a velocidade da luz, denominada por c, é a mesma em todos os referenciais inerciais no vácuo, né? Ela não depende da velocidade do emissor, nem da velocidade do receptor do sinal luminoso. Então, isso aqui já estava baseado em experimento na época. Eles mediam a velocidade da luz e essa velocidade era a mesma, independente do estado do emissor da velocidade ou do receptor do sinal luminoso, né? Então, ele pegou, ao invés de tentar explicar esse fenômeno de alguma outra forma, ele assumiu que isso aqui é verdade. E aí, a partir daí, derivou as consequências que essa hipótese implicam, né? Então, Newton assumiu que existia um tempo universal em que todos os observadores inerciais mediriam esse mesmo tempo. O tempo desses observadores seria o mesmo, a hipótese fundamental da teoria de Newton. Einstein assume que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais inerciais. Uma vez que ele assume isso como pilar da sua teoria,
a noção de tempo pode ser redefinida, né? Como assim pode ser redefinida? Ué, se eu tenho uma velocidade que é constante e a velocidade é a variação da posição com relação ao tempo, né? Antigamente eu definia velocidade em relação a essas duas variáveis independentes, posição e tempo. Agora eu tenho uma velocidade que é constante, então eu posso redefinir tempo em função de espaço, dado que essa velocidade é constante. Então eu tenho um link entre essas duas variáveis. Então, intrinsecamente, tempo vai estar associado à distância, de alguma forma, né? Devido ao fato dessa hipótese de existir uma velocidade constante, certo? Então aqui mora um conceito especial que a gente vai perceber durante a resolução desse exercício. Então vamos voltar lá no enunciado. Um sinal luminoso então pode estar associado à definição de um relógio. Eu preciso só de uma distância, como a gente viu, para que eu consiga definir o meu relógio. Então o relógio que ele define é exatamente esse: um observador na origem emite um sinal na distância na direção y', né? E observa, mede o tempo que esse raio luminoso leva para ir e voltar. Isso vai ser considerado o tempo próprio desse observador no referencial S', né? Então vamos continuar. Espero que aqui esteja claro. Nós clareamos que as hipóteses da teoria da relatividade restrita e a hipótese newtoniana são diferentes, e a partir daí começam detalhes importantes e sutis que a gente precisa entender, porque a partir daqui que começa a brincadeira, né? Então vamos lá, vamos terminar de ler o enunciado. Suponha que S' se desloca em relação a S, né, um outro referencial inercial, e que esse referencial S' desloca em relação a S com velocidade v, na direção x', né? E aqui a gente vai assumir que x' e x, que é a direção desse referencial S, estão na mesma direção. Não é necessário, mas para simplificar os cálculos, a gente vai assumir isso. E calcula o intervalo de tempo correspondente ΔT em S, admitindo o princípio da constante da velocidade da luz, né? Mostre que o resultado equivale à dilatação dos intervalos de tempo da relatividade restrita. Então, vamos lá. Veja que ao definir um novo relógio, ele está dizendo, com essa definição você vai encontrar algo já interessante, né? Uma noção de dilatação dos intervalos de tempo e contração também, dependendo do referencial que você está olhando, né? Então vamos ver se a gente consegue derivar esse resultado assumindo um relógio definido dessa maneira, certo? Então aqui são os dois slides que eu usei para a gente clarear. Então aqui eu só desenho o que o enunciado está falando, né? Para ficar mais fácil para a gente entender. Então tem o observador S aqui. Vamos assumir que esse observador S está parado, o observador O que define o referencial S está parado na origem, né? E vem um outro observador O' nesse referencial S' que se move em relação ao O com velocidade Vx, simplesmente desenhando o que o enunciado nos diz, né? Agora a gente vai assumir o seguinte: considere o instante em que a origem dos dois referenciais sejam iguais, né? Então, em algum momento esse O' vai, como ele estava se movendo nessa direção, ele vai coincidir com o O e os dois vão estar localizados na mesma posição no espaço. E aí, nesse momento, os dois atiram um sinal luminoso, por exemplo, um laser para cima, na direção Y, né? Por enquanto a gente esquece o S, mas o O que está em movimento, O' que está em movimento ao O, pensando só nele, ele vai ver esse raio luminoso ir bater no espelho e voltar, e ele vai definir isso como sendo o tempo próprio, né? Então ele vai medir um tempo associado a esse raio luminoso para ir e voltar. Isso será o tempo próprio que o observador O' medirá, né? Então, nesse instante, o raio de luz é emitido por um observador em repouso em relação ao referencial S' na direção Y'. O S vai fazer isso também, no referencial dele, mas depois a gente vai comparar os dois. Essa é a brincadeira que a gente está fazendo. Mas vamos focar no S' primeiro. Para o observador parado em S', a distância percorrida pelo raio luminoso até atingir o espelho
paralela à direção do movimento deste referencial e retornar à origem O'. Então, qual que é a distância, né, que ele percorre? Ele percorre 2y', porque o laser vai e volta. Né? Como a velocidade é constante, é c. O intervalo de tempo é t' menos t0. A gente assumiu que t0 é igual a zero, né? t0' é igual a zero. Então, o intervalo de tempo ΔT' medido por esse observador é igual a t', que é igual a 2y'. Né? Simples assim. Aqui não tem nada demais, velocidade constante, movimento no dimensional. Acho que está bem simples o que está acontecendo aqui. Né? E a gente consegue calcular o tempo próprio que esse observador O' está medindo. Né? Agora, vamos começar a comparar. Aqui é onde começa a brincadeira. Né? Para o observador parado em relação ao referencial S, né, a distância total percorrida pelo raio luminoso até retornar ao ponto O', que agora é diferente de O, porque esse referencial se moveu, né, é dada por essa equação aqui. A gente já vai passar por ela, mas veja que os dois referenciais os dois observadores lançaram um raio luminoso para cima. Né? Agora, a gente está só olhando o raio luminoso que o observador O' disparou. Quando ele disparou, no referencial dele, ele só viu o raio indo e voltando. Só que o observador O' que está parado em relação ao O', o que ele viu? Ele viu esse raio luminoso subindo e voltando para O', né? Só que a distância percorrida por esse raio luminoso não é a mesma que esse observador O' viu. Né? Então a distância é 2ΔL, onde ΔL é essa distância aqui, né? Que é igual a c vezes t, onde t é um tempo medido por esse observador O, é o tempo próprio. E aí a definição de relógio tem que ser a mesma para os dois observadores, certo? Então o O vai medir tempo também disparando um raio para cima e para baixo. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Assim como o O' fez, e o conflito entre os tempos agora vem da comparação entre os dois relógios. Né? Porque, como a gente viu, uma vez que você definiu uma velocidade que é constante, tempo e espaço acabam sendo definidos em relação um ao outro, ou dependentes um do outro, associados uns aos outros. Então, se essa distância aqui é maior para o observador O' do que ela é para o observador O, do que ela para o observador O', é natural que esses tempos sejam diferentes. E agora, diferentes como? Bom, qual que é essa distância? Ct dividido por 2, Ct dividido por 2. Né? Isso no tempo do observador O, que também mede a velocidade desse observador O', que é igual a V vezes T. Então, o observador O vai medir essa distância aqui. Né? Essa distância é C vezes T, onde T é o relógio do observador O. Né? E esse ΔL é simplesmente essa hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, essa distância Y e Y' são iguais. Né? Tanto para o observador O quanto para o observador O' eles vão medir a mesma distância. Então, é y ao quadrado mais v ao quadrado t sobre t ao quadrado sobre 4, porque aqui esse lado aqui é vt sobre 2, esse lado aqui é y, então eleva esse quadrado, extrai a raiz quadrada, é igual a esse comprimento aqui, vezes 2, porque tem esse lado e esse lado. Né? Então essa aqui é de fato a distância percorrida por esse raio luminoso, né? Que é igual a 2ΔL, que é igual a Ct. Agora, né, como y é igual a y', eu consigo então trazer essa comparação entre as distâncias, ou na verdade os tempos comparados entre os tempos medidos em relação ao O e ao O'. Por quê? Porque o y' a gente mediu já e a gente sabe que está relacionado ao t' dessa maneira, c vezes t. Né? E aí eu levo ao quadrado, não, c vezes t sobre 2, que é o que a gente calculou aqui. Né? C vezes t' sobre 2 é y'. Eu substituo aqui e pronto. Né? Eu chego fazendo uma manipulação simples, levando ao quadrado e manipulando, porque agora eu tenho t aqui, t e t', então eu consigo fazer uma relação entre t e t'. E essa aqui, deixo como exercício para você fazer essa manipulação simples, é de fato
a equação de contração ou dilatação temporal, que segue diretamente da definição de tempo próprio, né? Quando eu comparo dois referenciais inerciais. E aí esse fator todo aqui, que depende da velocidade do observador O' em relação a O e da velocidade da luz, é geralmente chamado de gama, certo? Então veja, T e T' não são iguais. Existe um fator de correção gama quando eu comparo o tempo medido por observador O e o tempo medido pelo observador O'. E veja que gama é sempre maior do que 1, né? Porque V é sempre menor do que C, né? Então esse valor aqui ao quadrado é sempre um número entre 0 e 1, certo? Então 1 menos um número entre 0 e 1 é um número entre 0 e 1. E 1 dividido por um número entre 0 e 1 vai ser sempre um número maior do que 1. Então o tempo t, né? Um observador em S, que mede esse tempo t, medirá um tempo maior, dilatação temporal, medirá um tempo maior que o tempo medido por um observador em movimento em S', né? Então o tempo passa mais devagar para quem se move, né? De acordo com quem está parado. Se eu medir 1 segundo, vemos que 1 segundo em S', então se o observador em movimento mede 1 segundo, o observador T em O vai medir 1 vezes um número maior do que 1, que vai ser um número maior do que 1. Ou seja, o observador T mede um tempo maior do que o observador T', né? O tempo passa mais devagar para quem se move. Então essa fica a explicação do conceito de dilatação temporal. E a situação assimétrica, né? Então aqui a gente vai colocar, repetir tudo que eu já falei agora com mais detalhes. Então vamos lá. Se definirmos o tempo próprio S', né, onde S' é um referencial inercial arbitrário, como o tempo que um raio de luz partindo da origem leva para ir e voltar à própria origem, naturalmente para um outro referencial inercial S, o raio de luz não retorna à origem deste e, portanto, S medirá um tempo maior de acordo com o seu relógio próprio, definido da mesma maneira que S', né? Pois a definição de relógio deve ser a mesma para todos os referenciais inerciais para que consigamos comparar os tempos, ou seja, emitindo um raio de luz partindo da origem O na direção Y e esperando ele retornar à origem O. Então o que eu estou dizendo aqui é que tanto O e O' vão fazer esse experimento, né? Vão medir tempo e calcular esse tempo de acordo com a distância e usando a constante da velocidade da luz. Para o observador O', né, ele mede tempo usando esse raio de luz que vai e volta, e o observador O faz a mesma coisa, mede tempo próprio medido usando o raio de luz que vai e volta no seu próprio referencial, certo? Só que para o observador O', ele mediu o tempo, esse raio de luz aqui, para ele define 1 segundo, por exemplo. Para o observador O, esse raio de luz aqui define mais do que 1 segundo, porque 1 segundo no relógio de O é essa trajetória aqui. Como esse comprimento é maior do que esse comprimento aqui, o observador O vai dizer, para mim passou um tempo maior do que 1 segundo, enquanto que o observador linha vai falar, para mim passou 1 segundo. Ou seja, o tempo passa mais devagar para quem se move, certo? É o que a gente tinha falado antes. Então, voltando aqui, cadê? Em resumo, se 1 segundo em S é dado pelo comprimento da trajetória do raio de luz da figura 1, trocando S' por S dividido pela velocidade da luz, C, ou seja, eu estou dizendo que ele mede o tempo próprio é medido da mesma maneira para os dois referenciais inerciais, né? Naturalmente vemos que esse comprimento por C, dividido por C, é menor que o comprimento dividido por C da figura 2, que é o que eu acabei de falar. Então o comprimento, ou seja, o tempo associado, o tempo medido pelo observador O' é associado a esse comprimento, e o tempo próprio medido pelo observador O é associado a esse comprimento, o tempo próprio medido pelo observador
O' em relação a O é dado por esse comprimento, que é maior. Né? Logo, um segundo em S' será o equivalente a algo maior que um segundo em S. Certo? Então aqui eu estou só repetindo, deixando bem claro essa comparação. E é importantíssimo a noção da definição de tempo associada à distância, uma vez que eu defino uma velocidade constante, e o conflito, não conflito, mas a implicação dessa definição ao comparar dois referenciais iniciais. Importantíssimo essa sutil implicação da definição de tempo na relatividade restrita. Né? Mas aqui também surge um fato interessante, é que a situação é totalmente simétrica, né? O que pode gerar confusão. De fato, para S é S' que mede um tempo menor, mas para S' é S que mede um tempo menor. Essa simetria dá origem ao paradoxo dos gêmeos. Por quê? Porque para S é S' que está se movendo, e para S' é S que está se movendo na direção contrária. Né? Então, se o tempo passa mais rápido para quem se move, passa mais devagar para quem se move, então, se o tempo passa mais devagar para quem se move, então, se o tempo passa mais devagar para quem se move, imagina o seguinte: eu tenho um irmão gêmeo que está aqui na Terra, né? E o meu irmão gêmeo sai numa espaçonave com uma velocidade próxima da velocidade da luz e vai embora. Né? Para mim que estou na Terra, eu sei que o tempo para ele passa mais devagar. Então, se ele for numa viagem do espaço sideral e voltar, para ele, a princípio, ele seria mais novo que eu. Né? Para mim passou 80 anos, para ele passou 8 dias. Porque o tempo dele é menor do que o tempo meu. Então ele deveria voltar mais velho. Mas em relação a mim, em relação a ele, sou eu que estou me movendo para trás e ele está numa viagem tranquila. E ele está falando, não, para mim, que estou parado, meu irmão está na Terra em movimento retrógrado para trás para mim. Retrógrado para trás é excelente. Mas o meu irmão está em movimento em relação a mim, logo o tempo passa mais devagar para ele. Quando eu voltar para a Terra, ele é que vai estar mais novo e eu vou estar mais velho. Esse é o paradoxo. Então, devido a essa simetria. Né? E eu deixo como exercício para você pensar. Aqui eu tinha resolvido, esse O aqui é como parte da resposta, mas aqui eu acho interessante deixar para você pensar o que resolve esse paradoxo, que na verdade tem solução. Né? Aqui então só um resumo para a gente deixar bem claro, espero que tenha ficado claro já, mas se não ficou, resumo: considere dois observadores atirando lasers no teto. No referencial em que eles estão parados em relação ao teto, esse sistema define seus relógios, que é a figura 1, tanto para o O' quanto para o O. Esse aqui é a definição do meu relógio ou do meu tempo próprio. Né? A diferença do tempo vem da comparação dos relógios quando um observador está em movimento retilíneo uniforme em relação ao outro. Figura 2, O está medindo o tempo próprio de acordo com essa regra e está inferindo o tempo próprio do O' de acordo com a mesma regra, mas agora sabendo que o O' está em movimento em relação a ele. E é isso. Obrigado. Espero que tenha realmente clareado um pouco esse conceito de tempo próprio e de dilatação e contração temporal. Tá bom? Obrigado e até a próxima.